Assim como o último episódio da série, esse Resenha dos Tronos também vai ser maior do que o normal. Então prepara o refrigerante, a pipoca ou qualquer comida que você queira e vem comigo falar sobre o último episódio. Fala Galaçar, beleza? Aqui é o Cal para fazer a análise, o último Resenha dos Tronos da temporada 7, que infelizmente já acabou, foi menor, apenas com 7 episódios, controversa pra cacete, muitas pessoas criticando, a gente já falou sobre isso em alguns outros vídeos, mas vamos pro que interessa, falar sobre esse último episódio, que pessoalmente me agradou bastante, tanto visualmente quanto pela história. Antes de continuar, queria te lembrar que agora a gente tem um clube da Game of Thrones Brasil. As primeiras vagas já foram preenchidas e daqui uns dias a gente vai abrir novamente para mais membros poderem entrar. Se você quiser saber mais sobre isso, basta você mandar um e-mail para o endereço que está aqui na descrição pedindo para entrar no grupo de WhatsApp provisório. Também não esquece que você pode ajudar o canal comprando produtos na Amazon, o endereço está aqui na descrição também. Por lá tá sempre rolando várias promoções dos livros do George Martin, então se você quer ficar por dentro de tudo aquilo que deu origem a Game of Thrones, confere lá. Vamos começar então com os pontos positivos. De início eu já gostei bastante o impacto visual que a entrada faz com aqueles Dothrax e os Imaculados em frente ao exército dos Lannisters em Porto Real. Foi muito bem construído, eu fiquei boquiaberto, tanto quanto o Bronn e o Jaime ficaram quando viram os Dothraki surgindo por trás dos exércitos dos Imaculados, quando eles mesmos ainda brincam, né? O Bronn fala, acredito que hoje nós seremos os oprimidos. Mas uma decisão muito sábia também foi feita, que foi mostrar a frota dos Greyjoy tomando parte ali da frente de Porto Real, mostrando o poderio para Jon e Tyrion, que estão chegando, os seus 4 navios que sobraram do ataque. Então faz uma correlação do poderio dessas pessoas, da Dany com esse exército gigantesco trazido lá de Essos e a Cersei com o apoio desse cara maluco das Ilhas de Ferro. Antes do encontro efetivamente acontecer, nós temos uma cena que eu acho muito importante de ser analisada, que é quando a Cersei, o Montanha e o Jaime estão se preparando para encontrar o pessoal, seus inimigos, e a Cersei diz pro Montanha o seguinte: se alguma coisa der errado, mate a mulher platinada, o meu irmão e todo mundo que estiver lá. Ela dá uma ordem específica e depois ainda fala, e o resto você mata na ordem que você quiser. Por que essa cena é importante? Porque tinha muita gente falando que tinha um traidor lá do lado da Dany. E até este momento, nada foi mostrado que existia um traidor. Neste momento, inclusive, dá a entender que realmente não tinha ninguém passando informações para ela, já que ela manda que o Montanha mate todo mundo. Mas veja bem, até este momento, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso. Nesse episódio nós tivemos alguns reencontros memoráveis, épicos, e eu vou listá-los aqui de uma vez só para que eu não tenha que ficar voltando depois. O primeiro deles é entre o Tyrion e o Podrick. Foi realmente muito legal ver o quanto esses dois personagens se respeitam, o quanto o Tyrion gostava do Podrick e ele demonstra esse carinho pelo o escudeiro que agora está com a Brienne. É legal demais ele ainda, as frases trocadas, falando que ele está do lado inimigo. Achei muito bom, não estava esperando que eles iriam retratar esse encontro dessa maneira, que eu esperei que ia ser muito mais rápido, sem um apelo, mas eles lembraram de colocar esse detalhe. O segundo é entre o cão e a Brienne. Existe uma tensão inicialmente ali, a gente vê a troca de olhares e depois a Brienne vai falar com o cão de caça e eles falam sobre a Arya. E o diálogo é lindo. É muito legal ver esses dois personagens que ambos queriam proteger, uma fez uma promessa para a mãe e o cão acabou fazendo uma promessa para ele mesmo, a gente podemos dizer assim. Ele acabou se afeiçoando pela Arya e os dois queriam proteger a Arya. E acabaram brigando por conta disso, que foi uma cena memorável também, uma luta muito bonita de se ver. E agora os dois se acertando em relação à Arya, enquanto o próprio cão de caça falando que ele não irá mais mexer com a Arya, depois da Brienne dizer que ela tem dó de quem um dia procurar confusão com a menina sem nome, sem rosto. Ainda nessa sequência nós temos Tyrion e Bronn, que sempre foi uma interação perfeita. Esses dois personagens eram, na minha opinião, uma das melhores interações que existiam na série e eu senti muita falta quando eles se separaram, apesar que eu comecei a gostar muito da interação do Bronn com o Jaime, mas foi demais
ver que eles não mudaram, que sempre teve essa birrinha entre eles, de um provocar o outro. O Bronn falar pra ele que eu prestava serviço pro Tyrion, mas ao mesmo tempo ele não dava muito braço a torcer, falando que, ó, cara, você não manda em mim, você paga as coisas, mas não manda. O Tyrion também sempre provocando ele com esse aspecto de, você é um mercenário, se eu sempre vou te pagar mais, eu sei que você vai ficar do meu lado quando eu precisar. E ele sempre deixando no escuro se realmente ele iria ajudar o Tyrion e não, e continuou. O diálogo que os roteiristas criaram para esses dois remeteu totalmente a toda a interação que os dois tinham no passado. Uma outra conversa muito interessante é entre o Tyrion e o Cão de Caça, quando o Cão de Caça fala que toda vez que tem uma merda acontecendo, tem um Lannister envolvido. E o Tyrion responde falando, realmente sempre a gente está envolvido e sempre tem um Clegane para nos apoiar, fazendo uma referência direta a todos os acontecimentos que já ocorreram em Westeros, principalmente desde a rebelião do Robert, quando o Montanha seguiu ordens do Tywin Lannister para assassinar Elia Martell e seus filhos, e deu toda a treta que a gente sabe que o Oberyn veio se vingar. Mais pra frente nós temos também a conversa da Brienne com o Jaime, sempre fazendo uma menção à honra que os dois dizem possuir, e nesse momento é muito interessante quando a Brienne fala que é foda-se a honra, e o Jaime fica meio revoltado com isso, mas a Brienne se explica dizendo que a honra que eles devem ter deve ser além das pessoas que eles juraram se manter fiéis, mas sim sobre algo maior, e que ele sabe que algo maior está acontecendo e ele tem que dar um jeito de participar disso. Até porque ela é uma das poucas pessoas no mundo que sabe a verdade do porquê o Jaime assassinou o Aerys Targaryen. E para finalizar esses debates, esses encontros épicos, temos Jaime e Tyrion. Dois irmãos que se amavam muito, sempre se respeitaram muito, tiveram suas desavenças, prometeram inclusive não se falar nunca mais, que um iria matar o outro, mas nessa temporada conseguiram se reconciliar e por fim acabam se reconhecendo como dois idiotas que se amam. Voltando um pouquinho antes do encontro da galera, nós temos uma cena que eu gostei muito, que é o Cão de Caça sempre com as suas frases memoráveis, quando ele olha para um dos soldados Lannister e diz quem mexer naquela caixa ele iria matar primeiro. E isso é interessante porque ele sempre tem esse tipo de impacto nas pessoas, lembrando quando teve o ataque a Porto Real, lá na Batalha da Água Negra, quando ele disse para as pessoas que se ele visse algum soldado sem sangue em sua espada, ele iria estuprar o seu corpo. Como motivar um exército com Sandor Clegane. Partindo para o encontro em si, nós temos a chegada da toda poderosa Khaleesi, Misa, rainha da porra toda, Daenerys Targaryen chegando em Drogon. Aquilo é uma chegada digna de uma rainha. Se você quer chegar numa reunião e colocar o terror nos seus inimigos, chegue de dragão. Afinal, como já dizia um comercial antigo, estilo, ou você tem, ou você não tem. E aí a gente parte para toda a reunião da galera ali, tem algumas coisas que eu quero comentar. Primeiro é aquele teatrinho do Elrond, que quando a gente vê pela primeira vez e os personagens envolvidos ali no calor do momento, compra aquele teatro. Eu realmente, quando eu assisti o episódio a primeira vez, eu também comprei o teatro do Elrond, mas depois de analisar os episódios por mais 2 vezes para fazer a resenha, foi que eu me toquei de uma coisa. Vocês acreditam realmente que se o Elrond tivesse feito aquilo, traído a Cersei na frente de todo mundo, ele sairia de uma boa como ele saiu, sem que ela mandasse o Montanha matá-lo? Isso não faria o menor sentido, sabendo como Cersei Lannister é. Ou seja, estava na cara que aquilo era uma armação. E após isso, um pouquinho mais pra frente, antes da chegada da Dany, nós temos o embate ali entre os irmãos, quando o Cão de Caça vai até a Montanha e diz que o irmão sempre soube o que esperava por ele. O que a gente sabe que finalmente parece que os produtores estão preparando o terreno para Clegane Ball. Sim, com certeza a gente vai ver a briga de irmãos na 8ª temporada, já que o Cão deixou explícito para o seu irmão Montanha, dizendo que ele sempre soube que quem iria matá-lo será ele, seu irmão Sandor Clegane. E então nós temos a apresentação da galera do norte para a Cersei, para tentar convencer a mulher a entrar no seu time para lutar contra os White Walkers. Para quem trabalha com marketing, ou já trabalhou em alguma agência de publicidade e participou de reuniões e pitch, isso foi um pitch perfeito, digno de Don Draper.
com destaques para que no lugar de um PowerPoint nós temos uma caixa na qual você apresenta um morto-vivo, e Jon Snow dizendo não para o acordo que eles poderiam firmar, à la Don Draper quando não concorda com as sugestões de seus clientes. Já aproveitando essa deixa, a gente tem o Qyburn já ficando com o olho grande para pegar aquela mão do zumbi e talvez estudar alguma forma de aplicar nos seus estudos malucos, inclusive naqueles que ele fez com Montanha. E teve gente por aí já brincando também com o Jaime, né? E neste momento eu quero falar sobre algo muito importante, que é sobre a gravidez da Cersei e a traição, possível traição do Tyrion. Existe uma certa sequência de cenas as quais eu estudei algumas vezes e me levaram a crer a essas duas coisas, de que Cersei pode não estar grávida e de que Tyrion fez um acordo com ela e acabou traindo Dany. O primeiro fato é que quando Sandor Clegane liberta o morto-vivo e ele começa a correr na direção da Cersei, em nenhum momento ela coloca a mão sobre a sua barriga, tentando proteger então o seu filho. Coisa que ela faz com o Tyrion quando eles estão conversando, após ele mencionar o amor por seus sobrinhos e como ele nunca quis destruir a sua família. Então nós vemos que ela passa a mão em sua barriga e então, após isso, Tyrion indaga ela se ela está grávida. You're pregnant. Ainda nesse contexto, quando Tyrion está conversando com a Cersei, ele faz uma pergunta muito interessante. Você poderia já ter me matado, por que você não o fez? Aqui entra uma observação minha. Eu acredito que a Cersei não tenha feito isso porque ela sabe que o Tyrion sempre tentou provar o seu valor para a sua família. E ela, de alguma maneira, poderia pensar que conseguiria utilizar esse seu ponto fraco a seu favor. Ela poderia não saber muito bem ainda como utilizar isso, e quando ela viu o seu irmão falando sobre seus sobrinhos, ela encontrou a oportunidade perfeita para fazer isso. Após a reunião, nós temos então um encontro da Cersei com Dany e Joe dizendo que vai ajudá-los na Grande Guerra. Prestem atenção no rosto do Tyrion ao retornar. Não é de alguém que conseguiu um grande acordo. Na verdade, quando ele dá uma olhada pro Jon, nós podemos até perceber um sorrisinho meio sem graça. E para finalizar isso tudo, mais à frente na conversa entre Cersei e Jaime, ela diz para Jaime a seguinte frase: "Você sempre foi o Lannister mais burro." E isso pode ser um indício de que realmente ela pensou nessa gravidez para manter o seu irmão ao seu lado, o que ela acabou não conseguindo, mas ao mesmo tempo ela viu uma oportunidade de manter o seu outro irmão, e o que ela acabou conseguindo. Mais um diálogo importante quando nós vemos Jon Snow falando com Daenerys Targaryen, quando várias referências à sua família Targaryen é feita, já que quando ela fala que eles, os Targaryens, tinham o poder, eram por causa dos dragões. Lógico que ela diz pensando nela, nos seus irmãos e nos seus antepassados, mas para a audiência funciona muito bem, pois isso também remete a Jon Snow. Bem como quando ele diz a ela que ela não é como as outras pessoas, que ela é diferente, já que ele vê algo de especial nessa mulher, e mais à frente nós sabemos o que acaba acontecendo, que também é algo natural dentro dos Targaryens. E aqui começa o ponto alto do episódio para mim, que é o desenrolar do destino do Mindinho, que a primeira parte é quando ele e a Sansa conversam, e eu devo admitir que eu caí feito um patinho, pior do que o Mindinho na conversa da Sansa, quando eu xinguei ela pra cacete achando que ela ainda era uma sonsa. Também temos o começo da construção da redenção do que eu acredito que será para o Theon Greyjoy, já que ele vai falar com Jon Snow, e nessa conversa então ele é levado depois das palavras do Jon Snow para ir falar com os homens da Ilha de Ferro para salvar sua irmã. Acredito que isso realmente deva se desenrolar na 8ª temporada, onde provavelmente acho que ele deva salvar sua irmã e dê sua vida por isso. Nessa cena nós também vemos como usar uma desvantagem se tornar uma vantagem. Tudo que o Ramsay fez com o Theon, desta vez, foi algo que ajudou na batalha, já que o cara quis usar um golpe baixo e não foi uma boa ideia. E já que eu falei do Jon Snow falando com Theon, vamos falar sobre as menções ao Ned Stark durante todo esse episódio. Eu achei lindo. Primeiro, quando Cersei fala que o seu filho iria honrar a sua memória. Depois, quando Jon diz a Theon que ele e Theon possuem muito de seu pai, o que eu fico muito feliz da série continuar mantendo, de que não importa se ele era ou não o pai de sangue, tanto do Jon quanto do Theon, ele foi a pessoa que os criou como filhos. E no fim do episódio, para encerrar, quando Arya e Sansa estão em Winterfell e relembram a frase que seu pai falou a elas. E aí chegou no ponto que eu amei no episódio, que é o julgamento do Mindinho. Primeiro, a cara da Arya é linda, é fenomenal quando a Sansa faz toda a construção
fazendo que o Mindinho acredite que ela irá acusar a Arya e de repente ela fala Lord Baelish. E o prazer no rosto da Arya ao olhar pro Mindinho perguntando se ele não ouviu a pergunta de sua irmã. My sister asked you a question. Sansa, nunca te critiquei. Sobre o julgamento eu tenho alguns outros comentários pra fazer de algumas pessoas que estavam falando que não foi certo o que aconteceu. Primeiro, vamos lá. A Sansa o acusa formalmente na frente de todo mundo dele ter jogado a sua tia pela Porta da Lua, coisa que ela mesmo viu ele realizando. Todas as outras coisas, que essa é a maior argumentação de todo mundo, falando que ele não teve chance de se defender, porque ninguém estava lá para ver sobre aquilo. Muito bem. Primeiro que nós temos que lembrar que o Sir Royce, que estava lá representando o Vale, não vai lá muito com a cara do Mindinho. Na última temporada eles tiveram um desentendimento onde o Mindinho ameaçou a vida dele. Então, primeiro ponto do Mindinho contra o pessoal do Vale. Eles não iriam apoiar o Mindinho nisso, mas nem a paulada. Em segundo lugar, nós temos que lembrar que o Bran é o Corvo de Três Olhos e que provavelmente foi ele que fez e viu todos esses acontecimentos relacionados ao Mindinho. E aí entra um detalhe muito importante. Ele está sendo julgado no norte, em Winterfell, e o norte acredita nos deuses antigos. E o Corvo de Três Olhos tem relação total com os deuses antigos. Logo, para os nortenhos, faz total sentido que eles acreditem nas palavras do Bran. Lógico, desde que ele prove para essas pessoas que ele consegue ter visões. E isso é a coisa mais fácil do mundo ele fazer. E para finalizar, o argumento que a Sansa diz para ele, que é: você deve fazer justiça com as suas próprias mãos. Algo que ele mesmo disse para a Sansa e ela e seus irmãos acabam fazendo neste momento. Sansa, I beg you. Depois disso, nós tivemos um momento bem tenso quando eu achei que Jaiminho ia se despedir da série. Ele finalmente rompe o relacionamento com a Cersei. Eu não acreditava mais que isso ia acontecer, mas isso acontece e de forma magnífica, quando eu realmente acreditei que por um segundo a Cersei ia dar ordem pro Montanha matar o Jaime. E aqui talvez comece a construção de que o Jaime será o responsável pela morte de Cersei, já que ele já teve que matar um outro rei que estava ficando louco, que iria tacar fogo em Porto Real para manter o seu poder, e a Cersei a gente conhece muito bem. Se ela tiver que fazer a mesma coisa, ela não vai pensar duas vezes e talvez seja uma nova forma de remeter o passado do Jaime agora com sua irmã. E por muito tempo a gente ouviu o Ned Stark e todo mundo da sua família falando que o inverno está chegando. A gente só não imaginava que o inverno ia chegar em Porto Real, mas ele chegou. E isso provavelmente remete diretamente às visões que a Dany teve lá atrás, na segunda ou na terceira temporada, não me lembro muito bem agora, na Casa dos Imortais, quando ela viu o Trono de Ferro todo destruído com algumas cinzas. Até então eu achava que eram cinzas e agora acho que está mais claro que não eram cinzas exatamente, mas sim neve. Isso pode ser um indício então de que o inverno iria chegar até Porto Real e talvez mais que isso, de que os White Walkers chegarão até lá e a batalha final será em Porto Real. Continuando, nós temos um encontro então entre Bran e Sam, o qual eu achei que só faltou o Roland Reed aparecer para dar o fechamento em toda essa história do casamento do Rhaegar com a Lyanna. Antes de tudo, vamos explicar os poderes do Bran. Algumas pessoas começaram a criticar que ele já devia saber tudo o que estava acontecendo, porque ele viu tudo no passado e pode ver tudo no presente. Como é que ele não sabia do casamento do Rhaegar? Como é que ele não sabia o que o Sam estava fazendo ali? Vamos explicar, gente. Prestem muita atenção no que ele fala. Ele não fala que ele já viu tudo do passado e que ele vê tudo do presente, ou que ele já viu tudo do presente. Ele diz que ele pode ver tudo do passado e que ele pode ver tudo do presente. Para que isso aconteça, ele precisa saber o onde ou o quando ele precisa buscar ou procurar por uma certa visão. E é quando o Sam fala para ele: você não poderia ver se esse casamento realmente aconteceu, e então nós vemos a cena do casamento entre Rhaegar e Lyanna. E aí nós chegamos em um ponto muito importante: o casamento de Rhaegar e Lyanna. Eu sempre achei o Rhaegar e a Lyanna dois filhos da puta, desculpem a palavra, porque eles fizeram algo extremamente irresponsável. Vamos pegar a frase do Bran, que ele diz que a rebelião começou por uma mentira, já que o Rhaegar não sequestrou sua tia. Vamos lá, não foi exatamente uma mentira, visto que Lyanna e Rhaegar foram muito espertinhos e sumiram no mundo sem avisar ninguém o que estavam fazendo, levando suas famílias, principalmente os Starks, a acreditar que ele havia sequestrado. E então, seu irmão Brandon e o seu pai foram até Porto Real falar com o pai de Rhaegar, dizendo: seu filho levou a minha filha, quero ela de volta.
E o Rhaegar também esqueceu de um detalhe muito importante. Seu pai não estava muito normal das ideias. E o que ele fez? Botou fogo no pai e no irmão da Lyanna. Sendo assim, uma rebelião foi iniciada. Tudo porque os dois bonitinhos esqueceram de avisar para as pessoas o que estavam fazendo. E aí pode entrar a pergunta, mas se eles avisassem as pessoas, isso não ia ser bem visto. Realmente, não ia ser bem visto. Mas pelo menos eles podiam avisar o que estava acontecendo. E ao fazer isso, eles deviam ter consciência de que eles poderiam sim incitar uma guerra, já que ao se casar com Lyanna, se ele não deixou como válido o seu casamento original, os seus filhos se tornaram bastardos. E o pessoal de Dorne, principalmente o Oberyn, não iria ficar muito feliz com isso. E talvez pudesse ser a chance de uma guerra ser iniciada de Dorne contra o Trono de Ferro. Aonde eu quero chegar com tudo isso? A culpa foi do Rhaegar e da Lyanna. E não tem justificativa, porque o Rhaegar devia ter no mínimo 21 anos, a mesma idade do Ned Stark, ao começar a rebelião. Então ele já era um homem e devia saber das consequências de suas escolhas. E já que eu tô falando de uma visão do Bran, por favor, que na 8ª temporada tenha uma visão do Bran com o Ned Stark e que seja o Sean Bean. Por favor, HBO. E para encerrar os pontos positivos, algo que eu esperei por anos. A muralha caiu. Cara, que coisa linda foi aquilo. Que coisa linda foi ver aquele dragão morto-vivo e não um dragão de gelo. Um dragão que cospe fogo azul destruindo a muralha. Eu mal conseguia falar, eu só tremia mesmo. Foi realmente um final épico ao ver aquele exército passando a muralha, aquela cena final daqueles zumbis, dos White Walkers e aquele dragão voando ao fundo. Mas espera, que não acabou não, tem os pontos negativos. Sim, eu gostei muito do episódio, vocês podem ter visto que eu fiquei empolgado com vários pontos, mas existiram 2 pontos realmente que eu achei negativo no episódio. O primeiro deles é que eu achei que o Jorah Mormont e o Varys ficaram totalmente apagados nesse episódio. Tanto no começo do episódio, quando tem uma reunião de todos aqueles personagens, nem o Jorah, nem o Varys abrem a boca pra falar nada. O Jorah ainda abre a boca pra falar alguma coisa mais pra frente, quando o Jon e a Dany estão decidindo como que eles devem ir pra Winterfell, o que eu achei uma cena também um pouco desnecessária. Apesar de entender que foi pra construção do relacionamento que viria dos dois. E o outro ponto negativo foi a escolha do nome Aegon para Jon Snow. Eu realmente acho que eles poderiam ter escolhido um outro nome. Por 2 motivos. O primeiro é que o outro filho do Rhaegar, com a Elia Martell, também se chamava Aegon. E na série a gente não sabe o que vai acontecer, e provavelmente eu acho que não vai ter nada dos livros. Mas, mesmo assim, o outro filho se chamava Aegon. E nos livros nós sabemos que ele se chama Aegon e tá vivo em teoria. Fora que isso gerou uma teoria maluca de que quando os mestres no episódio 6 estavam falando da conquista de Westeros, que o Deus Afogado iria matar Aegon Conquistador, teve gente que começou a entender isso como uma profecia de que o Elrond seria o Deus Afogado e iria matar o Jon. Então, não, primeiro que essa teoria pra mim é viajada demais. Segundo, só por causa do nome ser Aegon. Então eu acho que realmente eles deviam ter pensado em um outro nome. Ah, e vocês acharam que eu não ia falar sobre o encontro, o relacionamento entre Jon e Dany. Bom, eu não achei nem positivo, nem negativo. Como eu vivo falando, eu nunca torci, eu nunca gostei ou desgostei do relacionamento entre Jon e Dany. Eu sempre achei que era totalmente plausível, desde que fosse bem construído. E dentro disso, eu queria só citar algumas coisas. Eu acredito que o romance acontecido entre eles foi bem construído. Foram durante 5 episódios, os quais os dois foram se conhecendo, e nós devemos dizer que Dany é uma mulher maravilhosa, Jon Snow é um cara boa pinta, então só por isso já poderia rolar um clima. Além disso, são 2 personagens fortes, os quais fizeram conquistas muito importantes. Isso também desperta desejos entre os dois. Além disso, eles conviveram e partilharam momentos importantes em suas vidas, o que também propicia um relacionamento. E por último, relembrar que, por exemplo, o romance entre Dany e Drogo começou através de um estupro na série, e Dany veio a amar muito Khal Drogo. Então, acredito que não teve nada de forçado nesse relacionamento, pelo contrário, acredito que a construção foi muito objetiva. Mas eu preferi não colocar nem no ponto positivo nem no negativo, porque eu quero esperar a 8ª temporada para ver o desenrolar dessa história. Eu falei que esse ia ser grande, né? Muito bem, essas foram as minhas considerações sobre esse último episódio. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Quero muito que você deixe o seu comentário aqui dizendo, argumentando se você acha que
tudo que eu coloquei tá certo. Se você viu alguma outra coisa, por favor, eu gosto muito de ler os seus comentários. Se você quiser falar comigo nas redes sociais, o endereço de todas elas está aqui na descrição do vídeo. Como sempre, agradeço a sua paciência, a sua audiência. A gente se vê no próximo vídeo e, infelizmente, o próximo Resenha dos Tronos só em 2019. Valeu, Calassar!